tempos mudaram e vocês logo perceberão que a diferença entre o município e a colônia militar não se limitará apenas aos novos impostos que serão cobrados. Com essas palavras em seu discurso histórico, Jorge Schimmelpfennig anunciou aos munícipes o início de uma nova era para o recém-instalado município. Em sua fala, ele defendeu a criação de um matadouro municipal e enfatizou a importância de transformar a produção de erva mate em uma fonte de riqueza para a Vila Iguaçu, que na época era enviada a Guaíra e depois a Laranjeiras do Sul. Quando Jorge Schimmelpfennig tomou posse, todo o território do atual oeste do Paraná, com exceção do território da colônia militar, era uma terra dominada por empresas concessionárias da exploração de erva mate e madeira de lei. Nas obragens, o trabalho era análogo à escravidão e os trabalhadores, suas mulheres e filhos, eram tratados com violência. Os mensos, uma derivação do espanhol mensualista, era a mão de obra quase absoluta empregada nos trabalhos de extração. Sua arregimentação era feita pela força e eles deviam obediência irrestrita aos obrageiros e seus capatazes, verdadeiros monarcas com poder de vida e morte sobre os trabalhadores. Foz do Iguaçu nasceu em um mês difícil de um ano difícil. Nas primeiras décadas de existência, os avanços do novo município foram penosos, lentos e pequenos. Vinte dias depois da posse de Schimmelpfennig, ocorreu um assassinato na Europa que levou o mundo a uma guerra mundial. Esse evento teve um grande impacto no mundo todo, inclusive no Brasil. No entanto, o Paraná e Santa Catarina estavam ocupados com sua própria guerra no conflito que passou à história como Guerra do Contestado. Essa guerra civil aconteceu entre 1912 e 1916, envolvendo poceiros e coronéis da região, e teve como principal causa a disputa pela posse das terras e das riquezas da região. Foi um conflito sangrento que deixou milhares de mortos e acabou por influenciar no desenvolvimento de toda a região. A partir daí, a cada 10 anos, Foz do Iguaçu recebe uma grande notícia, às vezes nem tão boa. Em 1924, para complicar ainda mais, a cidade foi invadida pelos revolucionários da Coluna Prestes. A população, composta por colonos, lideranças obrageiras, funcionários e políticos, fogem para Puerto Iguaçu, na Argentina. Durante a invasão, os revolucionários puniram os capatazes das obras, libertaram os trabalhadores, confiscaram animais e deram os primeiros passos para o fim das obragens e a economia centrada na erva mate. No final da década de 1930, começou outra guerra na Europa, e as pessoas de descendência alemã, italiana, japonesa, entre outras, tiveram que partir da fronteira. Enquanto a guerra se desenrolava na Europa e desta vez também na Ásia, África e Oceania, Foz do Iguaçu recebeu a notícia de que deixaria de fazer parte do estado do Paraná para se tornar parte de um novo território federal chamado Território do Iguaçu. Durante a década de 30, ocorreram importantes movimentos para a criação do Parque Nacional do Iguaçu. Em 1931, o interventor do Paraná, o general Mário Tourinho,
tirou terras de antigas obragens, incluindo aquela da Brazil Highway Company, que construiu a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul com a finalidade de expandir as áreas reservadas ao futuro Parque Nacional do Iguaçu. Quando o parque foi criado, Foz do Iguaçu pertencia ao território do Iguaçu, mas não era a capital, como havia sido anteriormente anunciado. Na verdade, a capital foi estabelecida em Laranjeiras do Sul, o que foi um grande desapontamento para os iguaçuenses. Durante esse período, ocorrido sob o comando de Getúlio Vargas, houve investimentos significativos no turismo, especialmente relacionados ao Parque Nacional do Iguaçu e ao aeroporto, que hoje abriga a sede do Clube Gresf. Também a construção dos edifícios da administração do Parque Nacional, entre outros. Além disso, foram dados os primeiros passos para a construção do futuro Hotel das Cataratas, concluído em 1958. No decorrer das últimas décadas, a cidade de Foz do Iguaçu tem passado por várias mudanças significativas. Durante os anos 1960, houve um foco em melhorias nas estradas e na construção da Ponte Internacional da Amizade, com os paraguaios trabalhando para concluir o trecho Caagua Azul-Rio Paraná da estrada que ligaria Assunção a Foz do Iguaçu e Paranaguá. Já nas décadas de 70 e 80, a construção da Itaipu Binacional dominou as notícias, trazendo consigo transformações na cidade e região, além de novas oportunidades. Agora, ao celebrar os seus 109 anos, Foz do Iguaçu está em um novo processo de mudança, com investimentos no turismo, educação e formação de profissionais em áreas inimagináveis no passado. Apesar de ter perdido o status de capital durante a época do território do Iguaçu, a cidade segue firme na certeza de que sempre haverá esperança e novas possibilidades de crescimento. São 109 anos de esforços integrados, contando desde as primeiras expedições argentinas em 1903. As Cataratas do Iguaçu foram reveladas ao mundo pela primeira vez na Exposição Pan-Americana de 1901, realizada em Buffalo, Nova York. As autoridades da colônia militar do Iguaçu foram surpreendidas com a notícia que dava conta de que as maiores cataratas do mundo haviam sido descobertas na Argentina. Dois anos depois, é colocada na foz do Rio Iguaçu os marcos de fronteira em ambos os lados do Rio Iguaçu, conhecidos hoje como Marco das Três Fronteiras. A partir desses eventos, o turismo em Foz do Iguaçu nasce e segue colado com o turismo da futura Puerto Iguaçu. Em 1903, foram organizadas as primeiras expedições às cataratas. Partindo de Buenos Aires via Posadas, os passageiros das duas primeiras expedições só conseguiram ver as cataratas utilizando a trilha ervateira entre o Porto Brasileiro e as cataratas, trilha esta já controlada pela colônia militar. Só após as duas primeiras expedições, os argentinos construíram uma picada ligando o porto de Puerto Aguirre, futura Puerto Iguaçu, às cataratas, graças à contribuição financeira feita por uma passageira da segunda expedição, Vitória Aguirre.
A senhora Aguirre não viu as cataratas nessa viagem e não há relatos de que ela tenha voltado para a região. Em agradecimento, ela foi homenageada emprestando nome ao porto, além de ser nome da avenida que liga o centro da cidade de Fronteira às cataratas no lado argentino. Quando Santos Dumont passou pela fronteira, o turismo gêmeo de Foz do Iguaçu com Porto Aguirre já havia se separado.